Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula, eu sou o professor Alan e estamos aqui dando continuidade ao estudo das unidades de medida e conversões. Só para lembrar, esta videoaula ela faz parte da playlist Unidade de Medida e Conversões para o Enem. Nessa playlist estão os principais tópicos referentes a esse assunto e na sequência eu vou estar resolvendo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriores. No meu canal também há outros playlists, por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, então sempre vai ser assim, tal assunto para o Enem. Vou estar incluindo aí ao longo desses dias, Então, o que acontece? Na parte 1, nós estudamos o comprimento, unidades de comprimento, como medir comprimento em uma dimensão. Na parte 2, estudamos como medir área, quer dizer, o tamanho de um objeto em duas dimensões, o que ele ocupa em duas dimensões. E agora vamos dizer o que ele ocupa no espaço, em três dimensões, por meio do volume. O volume eu considero mais legal, por quê? Porque você tem formas um pouco diferentes de medir o volume, como por exemplo, metro cúbico, que seria mais ou menos pelo tamanho, Você tem litros, mais ou menos, o quanto aquele objeto ocupa se ele fosse um líquido, muito comum para trabalhar com líquidos. E você tem o quilo, quer dizer, na verdade, massa. Eu escrevi aqui quilo, botei entre aspas, mas é quando você vai fazer uma medida de massa desse objeto. E o legal é que no final da videoaula você vai ver a concordância entre essas três formas de medir. Uma equivalência entre as três. A gente vai estabelecer aí uma regrinha para a gente transformar de metro cúbico para quilo, ou para um submúltiplo da grama, que a unidade aqui é a grama, de metro cúbico, quer dizer, algum submúltiplo aqui para algum submúltiplo do litro. Então a gente vai aprender a fazer isso aí. Isso é muito útil, na verdade, quando você está lá em química, por exemplo. Utiliza-se muito. Física utiliza um pouco também, tá certo? Então você vai estar estudando para duas matérias a mais, nessa videoaula. Então vamos lá, metro cúbico. Ou seja, unidade assim, de espaço, o quanto de espaço a coisa ocupa. Então, a unidade do metro cúbico nada mais é que o próprio metro cúbico, A unidade de medida de espaço. Eu já escrevi o nome dela aqui, Olha só, neste caso aqui, gente, como a gente pensa? Procede do mesmo jeito que na área, ó. Quando eu tenho um metro cúbico, quer dizer que eu tenho um cubinho de 1 metro por 1 metro, vou botar aqui embaixo, por 1 metro por 1 metro. Vamos transformar de metro para decímetro cúbico, só para a gente entender o processo. Eu vou pegar esse mesmo cubinho, só que eu vou usar uma régua que agora está calibrada em decímetros cúbicos. Então, cada unidade dessa vai corresponder a 10 decímetros. O volume é o quê? É uma dimensão vezes a outra, quando eu estou num cubinho. Então vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 10 ao cubo decímetros cúbicos. Então, um volume de 1 metro cúbico equivale a um volume de 10 ao cubo decímetros cúbicos. Daqui eu tiro o fator meu, que é 10 ao cubo. Andei uma casa nessa direção, multiplico por 10 ao cubo, voltei, divido por 10 ao cubo. Na mesma linha, tá certo? Esses três aqui do quadro eles vão ser muito parecidos, Você só precisa saber mesmo o fator. Então, eu tenho aqui, indo nessa direção, eu multiplico por 10 ao cubo, voltando, eu divido por 10 ao cubo, tá certo? Beleza? Por causa do cubinho, Sempre se lembre, porque é bom que você aprende as coisas com significado, Não ficar decorando muita coisa. Claro, aqui é as mesmas coisas. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá certo? Então, vamos aqui aos exemplos. Rápido, Para ser bem objetivo. Para a gente chegar logo na parte que é mais interessante. 2,5 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui, que de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, perceba que eu vou andar o quê? 2 passos. Só que o meu passo agora ele é grandão, equivale a multiplicar por 10 ao cubo. Então, na verdade, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo é mesmo que multiplicar por 10 à sexta. Aqui é quase que imprescindível, gente, você utilizar o quê? Notação científica. Porque se você andar muitas casas aqui, imagina levar um número com uma porrada de zeros. Então não tem jeito, Eu até não quis falar muito isso, Quem não gosta de notação científica vai ter dificuldade aqui. Porque lá em comprimento, em área, você ainda consegue um pouco. Agora em volume, bicho, as coisas ficam muito grandes, tá certo? Então é interessante você aprender a trabalhar com notação científica. Então, escrevendo aqui eu vou ter o quê? 2,5 metros cúbicos vai ser 2,5 vezes 10 à sexta centímetros cúbicos. Aí você pode transformar, multiplicar por 1000, correr a vírgula, faça do jeito que você quiser, não tem problema. Colocar em notação científica, nesse caso aqui já está
Quem não se lembra de notação científica, vá ao convite de novo. Playlist lá, Conjuntos Numéricos para o Enem. Existe uma videoaula lá só sobre notação científica. Tá certo? Anota aí. Aqui agora, 50 milímetros cúbicos em centímetros cúbicos. Mesmo jeito. Então eu vou de centímetro cúbico, né? Já cai, né? Milímetro cúbico. Só que agora o meu passo é voltando. Né? É nesse sentido aqui, ó. Então aqui eu vou dividir por 10 ao cubo. Então, 50 milímetros cúbicos é 50 sobre 10 ao cubo centímetros cúbicos. E se você quiser, você pode botar 50 sobre esse aqui, dá um pequenininho, a gente consegue fazer, né? Centímetros cúbicos, né? Nunca esqueça a unidade, gente. Não é só o número que importa. Então, dá 5 sobre 100, que vai dar 0,05 centímetros cúbicos. Então, um cubinho de 50 milímetros cúbicos, que se não me engano dá 5 centímetros, né? Ele equivale a exatamente isso aqui, 0,05 centímetros cúbicos, né? De lado. Tá certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, nós temos o seguinte, o litro, que agora é uma medida mais para líquidos, né? Você que vai estar lá em química, né? Mexe muito com líquidos lá, física mexe um pouquinho também, né? A unidade básica é o litro. Isso aqui é uma medida de volume, eu escrevi a unidade, né? Mas tá aqui, é o litro. Agora, aqui é diferente, gente. Como eu não tenho potências, ó, eu ando de 10 em 10. Por exemplo, um valor que a gente sabe, que é corriqueiro da nossa prática, é que 1 litro são 1000 ml. Então, nesse caso aqui, ó, andar para cá é multiplicar por 10, cada passo, ó, 10, 100, 1000. E andar nesse sentido é dividir por 10. Por isso que esse fator aqui é muito importante. Por isso que eu gosto de escrever assim o cubo aqui no 10, porque lembra esse cara. Como eu não tenho fatores aqui, não existe litro quadrado, sei lá o que seria litro quadrado, né? Então, né, a regra vale que o 10 aqui não vai dar nenhum fator. Então, o fator vai ser de 10 em 10. Indo para lá, multiplica, indo para cá, divide. Dois exemplos bem simples. Vamos a eles. Ó, aqui, o que eu tenho? 1,45. Quer dizer, eu quero ir de litro para mililitro. Gente, claro que você pode já estar querendo ir direto, né, tal, não, litro, já escrever, pode, eu faço aqui, porque como papel de professor eu tenho que fazer, mas lá na prova do Enem você tem que ser rápido, o mais rápido possível, por isso que você tem que treinar, tá certo? Aqui, por exemplo, você já sabe que deveria multiplicar por 1000, mas se você tem dúvida, vamos fazer. Então vamos lá, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, ó, o caminho meu agora é nesse sentido. Então aqui eu multiplico por 10 ao cubo, ou por 10, ó que vacilo, ó que loucura, hein? Por 10, o fato é 10, né? Então, na verdade, eu vou multiplicar por 1000. Quer dizer, é porque eu já estava falando logo a resposta, né? Tá, então vamos lá. Então eu vou multiplicar por 10 ao cubo a resposta. Então, 1,45 litros é 1,45 vezes 10 ao cubo mililitros, ou ml, se você preferir. Aí aqui o quê? Fazendo aqui a continha vai dar 1450 ml, tá certo? Você pode desenvolver isso aí, tá certo? 30 centilitros em mililitros, mesma coisa. Em litros, na verdade. Então eu tenho centilitro, ou litro, decilitro, centilitro. Só que agora eu vou caminhar no caminho o quê? Contrário, voltando, ó. Eu quero de centilitro para litro. Então eu vou dividir por 10 é a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado ou 100 se você preferir, tá certo? Então, 30 centilitros é 30 sobre 10 ao quadrado litros, né? Você vê que um centilitro é algo pequenininho, né? Então, quando eu transformar para litro, normalmente vai diminuir essa quantidade aqui. Então aqui vai ficar, na verdade, 3 sobre 10 litros. Se você preferir, vai ser 0,3 litros. Então, 30 centilitros corresponde a 0,3 litros, tá certo? E aí eu tenho o quilo, que eu botei entre aspas, por quê? Porque a unidade do quilo é a grama. Só que a gente costuma chamar de quilo, né? Não sei por quê. Não é porque é muito comum na nossa prática, né? Mas a unidade é a grama. Então, ela é o central.
Só para a gente lembrar, gente, ó, por exemplo, o que a gente costuma decorar aqui? Que 1 quilo é 1000 gramas. Então, nesse sentido, eu multiplico e nesse sentido eu divido. 1 grama é o quê? É 1 milésimo de 1 quilo. Então, dividir. Então, mesma ideia. E o fator é sempre igual ao do litro de 10 em 10, né? Então, nesse sentido, multiplico por 10. No sentido inverso, eu divido por 10. Aí os exercícios, gente, chega a ser até massivo. Aqui não está legal. O que vai ser legal mesmo, eu vou fazer aqui, vai ser a relação entre esses três. Metro, litro e quilo. E grama, né, no caso. Então você tem aqui o seguinte, ó, de quilo para centigrama. Quilo é hectagrama, decagrama, decagrama, DAG, né? Grama, decigrama, centigrama. Então, quantas casas foi aqui, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando foi 5, ó, multiplicar por 10 à quinta. Facilitar logo a nossa vida, né? Porque vai ser 10 vezes 10 vezes 10, 10 à quinta. Então, 3,2 quilos vai ser 3,2 vezes 10 à quinta quilos. Aí você transforma do jeito que você quiser. Tá certo? Vamos ser rápidos. Miligrama para quilograma. Pô, é a tabela toda, velho. Então, né? Aí a gente escreve, ó, quilo, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Por que eu gosto de escrever a tabela, gente? Para poder, como eu diria, né, decorá-la também. Então, nos exercícios, a gente escrevendo, a gente acaba decorando. Então, são 6 casas, né? Ou seja, multiplicar por 10, quer dizer, dividir, né? Por 10 à sexta, porque o sentido é invertido. Então, enquanto aqui eu multiplico, ó, aqui eu divido, ó. A setinha. Então, aqui eu divido. Só que dividir eu posso multiplicar por uma potência com um sinal o quê? Invertido. Então, 370 miligramas é 370 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Aí é o que? 10 a menos 6. É correr a vírgula 6 casas diminuindo esse número aqui. Tá certo? Só que, gente, o mais legal agora é a gente entender as relações entre metro cúbico, litro e quilo. Certo? Como é que é a relação? Aí a gente tem que entender uma coisinha chamada densidade. Eu vou dar o título aqui de relações, né, importantes, vamos dizer assim. Eu diria que é o que mais vai ser legal e que vai cair na prova, normalmente é isso, né? Vou chamar aqui de relações. Por isso que eu passei correndo, né, para a videoaula não ficar muito grande. Importantes. Que é o seguinte. Para estudar essas relações importantes, gente, eu vou precisar de um conceito chamado de densidade, tá certo? Só grifar aqui. O que é a densidade, gente? Densidade. Olha, a forma dela é dividir a massa pelo volume de um objeto. Volume é o quanto ele ocupa no espaço e a massa a sua quantidade de matéria, né? Então, a esse quociente dá-se o nome de densidade. Aí, quando a gente trata da água, eu vou botar aqui relações importantes, né? Vou botar aqui, né? Destacar aqui bem que eu estou falando da água, certo? Que é algumas relações que são conhecidas para nós pela água ser uma substância, né, amplamente conhecida, eu diria uma das substâncias que mais a gente conhece, né, é o ar e a água, né? Embora a água a gente sabe a composição lá é mais, né, são uns 3 objetos, né, uns 3 em maior quantidade, 2 gases em maior quantidade, né? Mas assim, a água ela tem uma característica especial. Claro, isso pode se restringir a outros casos, se restringir não, se ampliar para demais substâncias, sim, é só usar a fórmula, achar a proporção, tá certo? Então a densidade é a massa sobre volume, certo? A fórmula costuma ser essa aqui, né? D igual a M sobre V. Aí, sobre a água, é bem interessante que a densidade da água ela é amplamente conhecida. Ela pelo menos tem que ser, né? Então, a densidade da água, que é a massa da água sobre o volume da água, ela é 1 grama, né? Peraí, vou escrever aqui direito, né? Ela é
1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso? Significa que 1 grama de água ocupa, né? Vou botar aqui o dia, né? 1 grama de água ocupam 1 centímetro cúbico. O bom aqui é que a relação é de 1 para 1, tá certo? Esse número aqui você vai ver na física e na química também. Outra forma de você relacionar a água é que a densidade da água, ela também pode ser calculada como 1 grama por ml, por 1 ml, ou seja, 1 grama de água é 1 ml de água. Tá certo? Então seria assim. Então o que acontece, gente? Eu posso estabelecer, então, 3 relações aqui. Ou seja, se eu considerar aqui a água, eu vou saber que 1 grama, né, vou botar um pouquinho mais centralizado aqui, ó, que 1 grama de água vai ser 1 centímetro cúbico de água, que vai ser 1 ml de água. Tá certo? Então isso eu sou quase que obrigado a saber. Claro, eu costumo, por exemplo, eu gosto muito de usar o metro cúbico. Eu sei que 1 metro cúbico de água vale 1000 litros. Né? Só que de 1 para 1000 não é legal. Você pode até ter essa aí na mente, eu sei que muita gente utiliza essa, mas o legal é as de 1 grama, centímetro, ml. Pensa assim, unidades pequenininhas. 1 grama, pouquinho, 1 centímetro cúbico, e 1 ml, pouquinho também. Pega 1 litro e divide por 1000. Então, essas 3 coisas, no caso da água, elas coincidem em substância, né? Então 1 grama de água é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico de água, que é a mesma coisa que 1 ml de água, tá certo? Com isso a gente pode fazer uma porção de probleminhas bem legais. Quer ver? Eu separei aqui alguns exemplos. Vamos escrever eles aqui. O primeiro deles é o seguinte: eu quero transformar 0,738 metros cúbicos em quilogramas. Isso sempre, gente, ó, água. Só para relembrar, se for outra substância não serve. Tem substâncias que são muito densas, quer dizer, um pouquinho dela pesa muito. No caso da água, a proporção exata é essa, é 1 para 1 para 1. Certo? Grama, centímetro, ml. Centímetro cúbico ml. Tá certo? Então essa aqui é a letra A. Vou copiar todas as letras aqui, a gente vai resolvendo ali, tá certo? Essa aqui é a letra B, é 74,5 centigramas em decâmetros cúbicos. Vamos lá para o próximo, que é esse aqui. 0,04 polegadas cúbicas, ó, mexendo com polegada, né? Em miligramas, também para água. Aqui 1 polegada igual a 2,54 centímetros, né? Dado isso aqui. E a letra D, uma que eu gosto muito, um exemplo que eu bolei aqui, que é esse aqui, ó. Eu quero somar essas quantidades aqui, 3,45 quilos mais 1,1 decilitros mais 0,02 metros cúbicos. Isso aqui dado em decímetros cúbicos. Olha só, que coisa, ó. E a resposta que eu tenho para marcar lá é decímetros cúbicos. Certo? Então eu vou ter que fazer uma boa quantidade de transformações aqui. Certo? Com esse exercício aí, gente, eu diria que ele vai te ajudar a resolver os probleminhas assim, de uma forma que você imagina. Então, claro que é entender as coisas, gente. Não é ficar... O Enem ele é bem contextualizado no seguinte, assim, interdisciplinar. Então ele costuma envolver física, química, matemática numa mesma questão. E densidade é um conteúdo que ele está presente, né, nessas 3 matérias. Em física e química mais explicitamente, mas em matemática mais a título de o quê? Como fazer essas contas, né? Como entender a fórmula, esse tipo de coisa. Tá certo? Então aqui eu tenho esse exemplinho. Tá certo? Vamos começar a resolvê-lo.
o nosso exemplo aqui, sempre, claro, se tratando da água. Primeiro exemplo. 0,738 metros cúbicos em quilos. Copiar aqui. Olha só. Eu não tenho uma relação para aquilo, então eu vou ser obrigado a fazer o quê? Transformar isso aqui para centímetro cúbico, porque aí eu já tenho o quê? A relação para grama, e de grama eu vou para quilo. Então, meu caminho, vamos tentar anotar aqui na frente, o caminho que eu vou utilizar é o quê? Isso aqui, claro, gente, de água, viu? O meu caminho é ir de metro cúbico para centímetro cúbico, e depois, que aqui é grama, que é igual a grama, e de grama para quilograma. Olha que moleza. Então aí fica fácil. Se você estabelecer esse caminho, não tem erro. Claro, vamos fazer o primeiro caminho, de metro cúbico para centímetro cúbico, né? Então, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. O caminho, o sentido que eu estou indo é o quê? Daqui da esquerda para a direita. Então a gente vai multiplicar por 10 ao cubo. Então, na verdade, a minha coisa é multiplicar por 10 à sexta, tá certo? Então, eu sei que 0,738 metros cúbicos igual a 0,738 vezes 10 à sexta, o quê? Centímetros cúbicos. Aí, como eu disse, antes de você fazer as contas, procura achar toda a expressão e depois vai simplificando, porque às vezes costuma cortar alguma coisa. Então, ao invés de você botar um bocado de zero, depois cortar alguns zeros, você faz só uma conta só. Aí agora eu quero ir de centímetro, quer dizer, de grama, isso aqui é grama, na verdade, ó, há uma igualdade aqui, ó, cada centímetro cúbico de água vale 1 grama, então isso aqui é 0,738 vezes 10 à sexta, o que? Gramas. Tá certo? Aí agora eu vou fazer a transformação, agora é de grama para quilograma. Então, anota aqui de novo, ó, quilo, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Quantos passos eu vou dar, gente? Vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu divido, né? Botar só a divisão, o fator a gente pega depois. Talvez não caiba, né? Só que o fator aqui é o quê? 10, ó. 10 para cada vez que eu andar, ó. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, eu dividi por 10 à sexta. Tá vendo que eu não precisei fazer a conta? Ó? Então, isso aqui é 0,738 vezes 10 à sexta sobre 10 à sexta, o que? Quilogramas. Ó, cortou. Isso aqui, na verdade, dá 0, aí pergunto para você, se você responder algumas questões do Enem, esse tipo de coisa não cai lá. Desse jeitinho. Claro que lá ele bota um textão tal, para você pegar só os aspectos mais importantes, mas cai. E com frequência. Letra B, ó. Vamos lá. Letra B. 74 centigramas em decâmetros cúbicos. Então vamos lá. Vamos botar aqui, gente, vamos botar aqui em centilitros, porque aí não é para a gente usar de litro para coisa, porque a gente só foi para massa, né? E só fica para massa e coisa não dá gosto, né? Vamos botar para centilitros, né? Para decâmetros cúbicos. Então vamos lá. Vamos copiar aqui, ó, 74,5 centilitros em decâmetros cúbicos. Então, ó, qual deve ser o caminho nosso? Ó, de centilitro eu vou ter que ir para grama, grama não, para ml, tá certo? E depois eu vou para decâmetro cúbico, tá certo? Então, centilitro, eu vou para ml, mais 1 ml, ele vale o quê? Centímetro cúbico. E aí depois eu vou para decâmetro cúbico. Tá vendo? Esse é o caminho, ó. De centilitro para mililitro, porque mililitro a relação é 1 para 1. E daqui eu vou para decâmetro cúbico, tá certo? Então, de centilitro para mililitro. Então, eu tenho aqui centilitro, mililitro vem logo depois. Eu ando neste sentido. Então, aqui eu multiplico por 10, né?
Então, eu vou ter o seguinte, ó, 74,5 centilitros é o quê? É 74,5 vezes 10 o quê? Mililitros. Mas isso aqui, cada mililitro é 1 grama, então a relação 1 para 1, é só copiar e trocar, ó. 1 grama não, 1 centímetro cúbico, né? Porque a gente está em troquei aqui para ficar fácil, né? Então é 74,5 centímetros cúbicos. Agora eu tenho que andar de centímetro cúbico para decâmetro cúbico. Pô, vai ser uma andada boa, viu? Então a gente coloca aqui, ó, metro cúbico, né? Quer dizer, decâmetro cúbico, que é o que a gente quer, a unidade mais distante, né? Depois vem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Né? Então eu vou andar agora, opa, deixa eu só copiar aqui, ficou um pouquinho borrado, né? Então, deixa eu só colocar aqui o seguinte, né? Decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então aqui, ó, eu vou andar agora no sentido que da divisão, ó, 1, 2, 3 casas, tá certo? Então aqui eu vou dividir por quanto, gente? Por 10 ao cubo em cada andada dessa, ó. Que é equivalente a dividir por quanto, gente? Dividir por isso é equivalente a dividir por 10 a nona. Ou, se eu preferir, multiplicar por 10 a menos 9, tá certo? Então isso aqui, 74,5 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 74,5 vezes 10 a menos 9 decâmetros cúbicos. Tá certo? Aí se você quiser, você pode escrever, né, de novo, aquela mesma coisa, né? Correr a vírgula 9 casas, né, para a esquerda. Então, eu não vou entrar nesse mérito, não. Você vê lá qual a sua necessidade. Escrever em notação científica, por exemplo, você vai diminuir aqui em 1, aqui vai para 10 a menos 8. Então, sua necessidade é que vai dizer o que você deve fazer, tá certo? Vamos pegar esse aqui, ó, polegadas para miligramas. Isso, claro, tudo de água, né? Então, fazer essa continha aqui. Para a gente ver que você também pode usar uma medida o quê? Internacional, eu diria assim. Não tão padrão, né? Para transformar. Pode ser exigido isso de você, lá no Enem. Só para abrir a sua mente e você saber como trabalhar. Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Aqui, gente, eu vou adotar aqui uma polegada, para ficar fácil a conta. Se eu não me engano, acho que eu fiz isso aqui no caderno. Deixa eu ver, tá certo? Isso aí ocorre também, às vezes, no Enem. Com o pi mesmo, ele faz muito isso. Deixa eu só ver aqui se eu fiz isso. Então, vamos adotar, para facilitar a nossa vida, que uma polegada é 2,5 centímetros, tá certo? Então, o Enem faz muito isso, por exemplo, lá quando ele considera o valor de pi. Às vezes ele bota só para você usar só o 3, ou 3,14. Sabemos que pi é irracional, né? Mas aí, às vezes, para facilitar, vamos colocar isso aqui. Uma polegada é 2,5 centímetros, tá certo? Porque senão a gente vai passar muito tempo fazendo conta, e esse não é o objetivo da videoaula, né? O objetivo nosso aqui é entender a ideia, o raciocínio. Lembrando que no Enem ele também costuma fazer isso, né? Bota uma conta aparentemente difícil, e no final ela fica fácil. Olha só, letra C. 0,04 polegadas cúbicas em miligramas. Então, vamos entender isso aqui. 0,04 polegadas cúbicas em miligramas. Tudo sempre relacionado à água, tá certo? O que acontece, gente? Eu vou ter que ir de polegada para onde? Para centímetro cúbico, e aí acabou o problema, porque centímetro cúbico é só ir para né, eu já tenho uma relação de centímetro cúbico para grama, é só ir para miligrama. Então, ó, eu vou ir de polegada cúbica para centímetro cúbico, que aqui eu já ganho o que vale exatamente a grama, e aí daqui de grama eu vou para miligrama, tá certo? Então eu vou ter aí duas transformações, tá certo? Vamos lá. Então, vamos entender aqui a questão da polegada cúbica, gente. Olha, eu tenho aqui uma polegada cúbica, né? Vamos botar, vai ser 3 dimensões agora, né? Vixe. Vamos fazer logo a conta direto, sem um desenho. Você pode estar fazendo desenho repetindo o que a gente já fez para a área, né? Pode fazer um cubinho. Mas olha só, uma polegada cúbica é a mesma coisa que uma polegada vezes uma polegada vezes uma polegada. Tá certo?
que é, na verdade, o quê? 2,5 centímetros, na notação dele, né? A gente sabe que é 2,54 aproximadamente, mas ele quis aproximar para facilitar a vida. Mas se você sabe fazer para isso, gente, com a calculadora você sabe fazer por caso também, né? Óbvio que quem fez o Enem pensa assim. Quem faz o Enem pensa assim. Então isso aqui dá quanto? Dá 2, né? Vou anotar aqui em cima, né? 2,5 centímetros vezes 2,5 centímetros vezes 2,5 centímetros. Um em cada dimensão, né? Cada dimensão, que era 1 polegada do nosso cubinho, né? Ele passa a ser 2,5 centímetros. Então isso aqui vai dar o quê? 2,54 ou 2,5, né? Que ele pediu para adotar, né? 2,5 ao cubo centímetros cúbicos. Então o meu fator aqui vai ser o quê? Então, se eu for de polegada para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 2,5 ao cubo. E se eu voltar, eu divido. Então eu vou escrever aqui um resumo, ó. Polegadas cúbicas, centímetros cúbicos. E nesse sentido, gente, de polegada para cá, eu multiplico por 2,5 ao cubo. Claro que o certo é 2,54, mas aqui é só para facilitar a nossa vida mesmo. E aqui eu divido por 2,5 ao cubo, tá certo? Então já temos nossa primeira transformação. Então, o que eu sei? 0,04 polegadas cúbicas é igual a 0,04 vezes 2,5 ao cubo, o que? Centímetros cúbicos. Mas isso aqui é grama, né? É a mesma coisa. Então isso é 0,04 vezes 2,5 ao cubo, gramas. Só que grama eu quero para miligrama. Aí eu faço uma nova tabelinha, ó, que é, aqui contém de grama até miligrama. Então, ó, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Eu quero andar nesse sentido, então eu vou multiplicar por 10, ó. Veja que o fator aqui, gente, foi cubo, né? Multipliquei por ele ao cubo, porque, né, eu estou aqui na unidade de comprimento, né? Onde eu estou usando os comprimentos para calcular o volume. Então aqui eu vou multiplicar por quanto, no final das contas? Por 10 ao cubo, por causa dos 3 10, tá certo? Então isso aqui, na verdade, é 0,04 vezes 2,5 ao cubo vezes 10 ao cubo miligramas, né? Aí aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos escrever esses caras de uma forma um pouco diferente, usando frações. Olha que fração pode ajudar a nossa vida. Aí vai outro convite. Lá na parte de conjuntos numéricos para o Enem eu falo sobre operações com frações. Eu dou uma dica sobre essas continhas, tá certo? Então, ó, esse cara aqui eu poderia pensar como 4 sobre 100, tá certo? 0,04. O 2,5 vamos pensar como 25 sobre 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, miligramas. Olha que interessante, você já viu que vai cortar um monte de coisa, ó. 4 sobre 25 eu posso cortar, isso aqui vai dar, na verdade, quanto, gente? 1 sobre, ou 4 sobre 100, né? 1 sobre 25, simplifica por 4 vezes 25 ao cubo sobre 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Isso em miligramas. Aí, ó, cortou aqui. 25 com 25 fica só o quê? 25 miligramas ao... Né, 25 ao quadrado miligramas, que é o quê? 625 miligramas. Né? 25 vezes 25, 625, né? Se você não sabe essa conta de cabeça, é só fazer. Eu percebo que uma conta como essa, aparentemente difícil, se você olhar bem para ela, ela fica facinha, facinha, facinha. Tá certo? Claro que isso aqui é treino, viu, gente? Eu sou professor, para mim é fácil isso, né? Eu não venho fazer provas do Enem, mas assim, eu peguei, dei uma olhada, né? Como eu já tenho traquejo, eu vi isso rapidamente. Como é que você faz para adquirir essa habilidade? Treinando, velho. Tem jeito. Não tem fórmula misteriosa. Não tem macete. Isso não existe. Quem fica falando, vamos aprender isso em 5 segundos. Isso aí é furada. É estudar mesmo. Resolver muitas questões. Certo? E vamos à nossa última. Imagina que eu tenho uma certa quantidade de água, né? Que é 3,45 quilos, 1,1 decilitros, mais 0,202 metros cúbicos, e eu quero dar isso em metro cúbico. Quer dizer, para eu somar as coisas, gente, eu tenho que concordar. Eu não posso somar 1 quilo mais 1 litro. É meio complicado esse tipo de conta. Ou eu transformo esse litro para quilo, e somo quilo mais quilo, ou eu transformo o quilo para litro e transformo litro mais litro. E somo litro mais litro, certo? Então vamos pensar esse exemplozinho, que ele é bem interessante.
Então, tá aqui, né? Vou apagar. Vamos para o último. Aí você dá uma olhada lá nas provas, né, enquanto eu não incluo as questões ainda aí na playlist, só você ver que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Agora vamos lá, 3,45 quilos mais 1,1 decilitros mais 0,02 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Sempre pensando que eu estou na água, tá certo? Olha só, gente, então, vamos pensar aqui, eu tenho várias questões em uma só. 3,45 quilos eu tenho que transformar em decímetro cúbico. Ou eu posso transformar tudo, se eu for esperto, gente, eu transformo tudo em centímetro cúbico. Todos eles, né? E depois eu somo centímetro cúbico e aí eu só transformo uma vez para o decímetro cúbico. Por quê? Porque senão eu vou ter que transformar esse para centímetro cúbico, esse para centímetro cúbico, esse para centímetro cúbico. Depois eu vou transformar eles para decímetro cúbico e somar. Então eu posso já somar eles em centímetro cúbico, tá certo? Todos eles em centímetro cúbico, tá certo? Com o esqueminha. E aí no final eu só transformo uma vez para decímetro cúbico, ó. Então o meu objetivo... Por quê? Porque centímetro cúbico, todo mundo concorda aqui, tá certo? Aí fica fácil. Então vamos lá. Eu transformar para centímetro cúbico, na verdade esse aqui eu transformo para o quê? Grama, né? Então vamos pensar assim, uma unidade comum, que aí eu já ganho todos eles em centímetro cúbico, tá certo? Então vamos lá. 3,45 quilos vai ser quanto? Aí eu tenho, de quilo eu quero ir para grama, porque grama é centímetro cúbico. Então quilograma, hectagrama, decagrama, DAG e grama. Né? Eu vou andar o quê? Para cá, então eu vou multiplicar por... Vou multiplicar por 10, né? O fator aqui é 10. Não tem potência, está vendo? Então eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então isso aqui, na verdade, 3,45 quilogramas é 3,45 vezes 10 ao cubo, o quê? Gramas, que é, na verdade, 3,45, ou, se eu preferir, 3.450, pode colocar logo assim, ó, 3.000, já que eu vou ter que somar todo mundo, 450, né, que é essa conta aqui. Agora, isso aqui, 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico. Há outros caminhos, gente, esse aqui é o que eu estou propondo. Pronto, já tem esse primeiro número. 1,1 decilitros, eu posso vir para ml. E aí eu tenho, de novo, em centímetros cúbicos para concordar. Então, ó, decilitro, centilitro, mililitro. De novo, eu ando aqui multiplicando. Certo? Então, eu multipliquei por 10 e por 10. Né? Então, eu multipliquei por 10 ao quadrado. Então, 1,1 decilitros é o quê? Opa! É 1,1 vezes 10 ao quadrado, o quê? ml, que vai dar o quê? 1,1 vezes 100 vai dar 110 ml, que se eu quiser logo, eu transformo, né, esse cara que eu multiplico com esse, mas ml é grama, é centímetro cúbico, né? Que é a unidade que a gente quer que seja comum. Então isso aqui é 110 centímetros cúbicos. Qualquer coisa, gente, você faz essa conta aqui mais uma vez, ó, vai dar 1,1 vezes 100 vai dar 110 ml e depois você coloca a relação de 1 para 1. Estou fazendo rápido aqui, porque senão fica uma questão muito grande, muito trabalhosa, né? Então, teve a primeira parte, segunda parte, vamos para a terceira parte. Então, ó, 0,02 metros cúbicos, agora eu vou para centímetro cúbico. Como é que é isso? Então, ó, eu anoto aqui, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. De novo, andando também no mesmo sentido, multiplica por 10 ao cubo, multiplica por 10 ao cubo. Então eu vou multiplicar por 10 à sexta. Então, na verdade, 0,02 metros cúbicos é 0,02 vezes 10 à sexta, o quê?
centímetros cúbicos. Que vai dar o quê? Multiplicando aqui por 10 à sexta, né? Vamos lá, 0,02. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acrescenta aqui mais 4 zeros. Então isso é 20.000 o quê? Centímetros cúbicos. Como as unidades concordam, eu vou somar esses números. Ó, 20.000 mais 3.450 mais 110. Certo? Então eu vou achar 0, 6, 4 e 1, 5, 3, 2.356 o quê? Centímetros cúbicos. Ou seja, essa soma aqui vai dar 23.560 centímetros cúbicos. Só que aí no final eu tenho que andar isso para decímetro cúbico. Então, eu vou de centímetro cúbico para decímetro cúbico, né? Eu vou ter que voltar, né? Então eu tenho aqui decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então eu vou voltar, ó. Eu divido por 10 ao cubo, ou 1000, se eu preferir. Então isso aqui, na verdade, esse número aqui, é igual a 23560 sobre 10 ao cubo, o quê? Decímetros cúbicos, que vai dar quanto? Aí é só cortar 3 zeros, vai dar 23,56 decímetros cúbicos. Na vírgula anda 1, 2, 3. 23,56 decímetros cúbicos, tá certo? Então assim, pode ser errar alguma continha, mas a ideia é essa. Qual a lógica? A coisa mais fundamental nessa questão é, vá para um ponto comum. Ou você pode ir logo todo mundo para decímetro cúbico, tá certo? Ou você pode ir para uma unidade comum e depois transformar para decímetro cúbico. Foi o que eu fiz. Eu fui todo mundo para centímetro cúbico, pronto, somei. Porque eu só posso somar centímetro cúbico, né? Eu não posso somar centímetro cúbico com litro, com nada disso, com grama e tal. Aí eu transformo para uma coisa comum, tá certo? Pelas transformações aqui, por exemplo, de quilo para grama multiplicou por 1000, óbvio, 1 quilo, 1000 gramas, bem lógico. De decilitro para ml, eu já estou em decilitro, eu vou centilitro, mililitro, eu multiplico por 10 por 100. E de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico, eu vou de metro para decímetro por 1000, mais 1000 de novo, por 1 milhão. Aí nesse caso, pegando esse número aqui, multiplicando por 1 milhão, ele vai dar exatamente 20.000. Somo tudo que está em centímetro cúbico e no final transforma para decímetro cúbico. Aí você pode estar fazendo de outras formas para você ver qual que você acha melhor, tá certo? Essa aqui, pela minha experiência, eu acredito que seja uma boa forma de fazer. Não sei se é a melhor, mas é uma boa forma de fazer. Com isso aí, a gente encerra essa videoaula. Veja que é uma videoaula longa, mas assim, ela é carregada, é muita informação. E isso aqui cai em muitas questões do Enem. Talvez não caia numa questão própria, às vezes até cai uma questãozinha lá da prova, mas ela cai dentro de outras. Né? Quando fala de piscina, volume de água, custo, né? de objetos, então é muito comum cair essas conversões de comprimento, área, volume, tempo, né? Unidades mistas que eu vou falar, né? nas próximas videoaulas, né? Como velocidade, como converter velocidade, que por exemplo, de quilômetro por hora para milhas por hora, por exemplo, ou de quilômetro por hora para metro por segundo. Tem como fazer isso? Então eu vou estar fazendo essas coisas também, né? nas próximas videoaulas. Então é isso aí, espero que tenha entendido. Muito obrigado, até a próxima.